Bem-vindo ao meu canal, mais um vídeo para a gente analisar as questões da Bíblia. E nesse especificamente, eu quero olhar a tradução, olhar uma tradução aqui de dois versos, né? Mateus 1, 18 e 20, a partir dessa obra do Frederico Lourenço, Bíblia, Novo Testamento, os quatro Evangelhos. Uma obra excelente, que corrobora demais com a pesquisa daqueles que estudam o texto pelo grego, estudam sério, estão interessados em conhecer isso de fato. Então, eu quero analisar essa obra, olhar como ele traduziu esses versos e apontar a possibilidade de outro caminho. Frederico Lourenço é um gênio, entende muito da língua grega, e o que a gente faz aqui vai tentar fazer aqui é mostrar uma outra possibilidade de tradução. Como eu tenho dito, se essa é a sua praia, exegese, grego, leitura, hermenêutica, se inscreva no meu canal, me ajude a divulgar, para que, de fato, esse espaço seja democrático e possamos crescer nesse aspecto. Mas vamos lá, onde está a questão aqui? Mas antes de propriamente analisar a questão, a gente tem gramáticas, aqueles que estudam a língua grega, eles passam por certas gramáticas, e essa gramática do Novo Testamento aqui, do James Hope Moulton, é uma gramática fantástica. Esse aqui é o quarto volume, mas a gente precisa estudar isso aqui, por isso que a língua grega é uma língua muito difícil. E o que eu quero analisar aqui do Frederico Lourenço, na tradução, é o uso do artigo. Artigo é uma questão muito difícil em grego. Aqueles que pesquisam, que estudam gramáticas como essa, para entender o artigo, passam muito tempo estudando. Aqui, o Moulton, ele trabalha essa questão do artigo na página 172 do volume 3, na página 175, ele é mais direto com o pneuma. Então, essa obra, a obra do Robertson e tantas outras, são maravilhosas para se entender. Em português, a gente tem o Daniel Wallace, que é uma gramática boa também, para estudar essa questão. E era a famosa gramática de 4 volumes do Valdir Carvalho Luz, que eu tenho aqui, que também é bem exaustivo e bem interessante. Mas vamos lá, qual é a questão aqui que a gente quer analisar? Olha bem, aqui, ó, eu vou projetar só a página aqui para a gente entender. Então, no verso 18 da obra do Frederico, o Lourenço, ele traduz assim: e ela foi descoberta, tendo concebido no ventre a partir de um Espírito Santo. Então, ele trabalha como artigo indefinido. A gente vai entender a questão teórica. E na nota de rodapé ele justifica isso com a ausência do artigo. A mesma coisa aqui no verso 20, quando ele diz que nela foi concebido, vem de um Espírito Santo. Então, nos dois momentos, nós temos a tradução usando ou passando pelo artigo indefinido. E ele justifica, novamente, quer dizer, na nota de rodapé da obra, se você ler aí, você vai ver que ele está traduzindo comum porque não tem artigo definido. Ótimo. A tese dele é substanciada aqui pelo texto grego. Em grego, é uma locução, ek pneumatos hagiou. Ek pneumatos hagiou. Lá no verso 20 também, ó, ek pneumatos estin hagiou. Então, nos dois momentos, não tem artigo. Temos uma locução preposicional, mas não tem artigo. Então, a ausência do artigo já pode nos levar a entender que, de fato, a tradução tem que ser com artigo indefinido. Ótimo, porque não existe artigo indefinido em grego. A ausência do definido me leva a entender o indefinido. Tudo bem, então esse é o ponto. Do ponto de vista da análise, de se estudar a língua grega, quer dizer, a gente fizer um trabalho de coesão lexical, vai perceber que em Mateus o pneuma aparece com ek, aparece com em, aparece com artigo em alguns lugares. Então, ou ele aparece com locução preposicional ek ou em, ou ele aparece com artigo. Então, a gente faz um trabalho de coesão para fazer um trabalho estatístico dentro do livro. Ótimo, isso é fundamental também na língua grega. Agora, se nós olharmos a gramática em si, quando olha a famosa semântica do substantivo anartro, que não tem artigo, ele pode ser indefinido, qualitativo ou definido. Mas como assim, né?
Mas essa é a ideia da gramática. Então, a semântica do anartro, que não tem artigo, pode ser visto como indefinido, como qualitativo e como definido também. Então, o indefinido é aquilo que pertence a um grupo, mas sem especificação, basicamente se falando. Então, aqui, se a gente levar isso aqui ao pé da letra, o pneuma, que era uma palavra muito comum no contexto do primeiro século, seria visto como algo, uma palavra que pertence ao grupo, mas sem especificar de fato quem é. E aqui, nos dois usos, como a gente está olhando, é pneumatos hagiu, hagiu, pneumatos estin hagiu, os dois casos. Então, um definido seria visto assim. Agora, a grande questão que, para alguns gramáticos, esse substantivo aqui seria melhor entendido como definido. Aí tudo bem, mas ele é definido. Mas como definido, ele tem pelo menos duas questões. Se ele é definido, ele pode ser individualizante ou ele pode ser genérico. Quando ele é individualizante, ele tem pelo menos 8 possibilidades de ser visto. E para alguns gramáticos, aqui, esse artigo, esse substantivo aqui, pneumatos hagiu, ele seria definido e classificado como monádico. Monádico. Então, o que significa isso? Significa que ele seria o único da espécie. Mais ou menos como Sol, como Lua. Exemplo, Basileia, Tuteu, Reino de Deus. Aí, nesse caso, mesmo não tendo artigo, ele é monádico. Não existe outro reino, no seu reino de Deus não existe outro igual a esse. A Basileia, pode ser, Basileia é mais geral. A pai é um termo comum, pai celestial, tem que ser monádico mesmo, sem artigo definido e monádico, porque é o único da espécie, não existe outro pai celestial. Então, o argumento de alguns gramáticos seria que esse substantivo aqui, ele deva ser visto como monádico, monádico. Então, não tem artigo, ainda assim, ele é lido e traduzido com artigo por ser monádico, definido e monádico. Então, a gente olha assim, do ponto de vista da gramática, é o único da espécie, é o único que aparece ali. Claro que o artigo definido, a gente muda para lá. Ele conceitualiza, ele identifica e ele define. Ele, a semântica do anartro, que define, e aqui com o artigo também define. Então, conceitualiza, identifica e define. Então, a gente olhou isso, já está entendido. Então, dentro dessa dinâmica de definir, a gente tem um monádico. Então, ainda que, e aqui eu não estou nem contrapondo o Frederico Lourenço, eu estou mostrando que existe uma outra possibilidade de analisar isso. E eu estou falando só de gramática, de nada mais. Porque a gente podia analisar o pneumatos hagiu do ponto de vista do contexto e perguntar como é que os leitores originais, do primeiro evangelho, entenderiam pneumatos hagiu? No ano 80, pode ser, vamos trabalhar com essa data provável, de escrita de Mateus. No ano 80, como eles entenderiam? Como é que os leitores originais entendiam pneumatos hagiu? Essa é uma questão importante, mas não está na gramática, está no contexto a ser analisado. Agora, de outro lado também, dentro desse parênteses, tem a teologia. A teologia, pneumatos hagiu, vai tratar o Espírito Santo como a terceira pessoa da Trindade. O Frederico Lourenço também coloca na sua obra que, e de fato a gente lê, ele não traduz espírito com letra maiúscula. Ele fala os manuscritos sociais, maiúsculos, não separados, não tinha nada disso, tem maiúsculo, tem minúsculo. É um argumento que ele usa, então na tradução dele não aparece com letra maiúscula. Agora, a Trindade, para alguns, do ponto de vista da tradição, tem peso no entendimento do pneumatos hagiu, mas isso é teologia, é um outro campo a ser analisado, a tradição. Mas aqui, volto a dizer, estou trabalhando a questão da gramática. Resolve toda a gramática? Não resolve. Pensa que é uma escada. O primeiro degrau é tradução, mas outros têm que ser passados para se analisar o texto. Então, é possível entender pneumatos hagiu como definido? É possível. E artigo individualizante, monádico, nesse caso aqui, definido e monádico. Então, ele está especificando, não no geral, especificando um. E esse um aqui é o pneumatos hagiu, seria o Espírito Santo. Como eu disse, quero repetir e enfatizar. Primeiro degrau a ser analisado, outros precisam ser observados assim também.
Claro, e para eu encerrar, isso é fundamental? Fundamental. Não existe exegeta que não saiba originais. Se não sabe original, não tem como ser exegeta. Então, o trabalho do exegeta começa com a tradução que, como eu disse, é muito exaustiva. As gramáticas, eu falo de uma gramática de 4 volumes, e são muitas assim. Então, é muito tempo estudando para entender e um ponto que envolve a gramática e a sintaxe grega. Então, só um apontamento para essa tradução do Frederico Lourenço, olhando outra perspectiva aqui um pouco diferente.